e vamos hoje ler esse texto da palavra do Senhor, que vai embasar essa nossa também breve reflexão aqui. Quando diz a palavra de Deus: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, e não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Deixa eu lembrar você de um tempo que talvez você não se lembre, mas não sei se você sabe, houve um tempo em que era difícil achar farmácia. Houve um tempo que a gente ligava, para ver quem é aqui do Rio de Janeiro, talvez para uma farmácia no Leme, lembra? Que fazia entrega para você, que podia ali numa quarta, quinta, sexta noite, receber ali um remédio na motinho na sua casa. Era raro isso. Hoje em dia a gente já nem trata a farmácia assim. Dificilmente você pergunta, onde que tem uma farmácia? Você já sabe que é só você andar, que em algum momento ela vai aparecer na sua esquerda e na sua direita, e muitas vezes a mesma marca, né, a mesma empresa, uma do lado da outra. Para a gente hoje, farmácia é tão essencial, que ela está em qualquer esquina e com qualquer delivery, até do iFood, gente, para quem você não sabia, até o iFood entrega remédio na sua casa, nessas farmácias. É fácil. Farmácia é tão essencial que ela está perto da gente. Deixa eu falar de outro item. Academia. Houve um tempo que a gente não falava nem treinar e nem malhar, a gente falava o quê? A gente fazer musculação. O verbo era esse, né? A frase era esse: eu vou lá fazer musculação. Isso significava, no imaginário da gente, uns lugares horrorosos. Normalmente era em Copacabana, para quem está lembrado disso, onde tinha banco, halter, né? Os homens com aquela camisetinha regata, a mais velha possível, e era isso que a gente falava de academia, ou de lugar de musculação, coisa parecida. Já reparou que também hoje tem uma em cada esquina? Eu malhava em uma, eu sei que não parece, mas eu malhava em uma, que era muito longe da minha casa, eram 500 metros, eu demorava 6 minutos, abri uma outra, agora são 2 minutos, 170 metros da minha casa. Obrigado Google Maps pelas dicas, porque senão não sabereis de cor. Eu falo que eu chego mais rápido na academia do que tem gente que tem academia no prédio. Quando o bloco é longe, você desce do elevador, 14º, anda até não sei onde. A minha é mais perto do que isso. É assim, porque hoje para muita gente, talvez não para você, mas para muita gente, a academia é essencial. Eu acho que você sabe qual é o meu terceiro exemplo. A farmácia é essencial hoje, a academia é essencial hoje, e acho que na sua cabeça já sabe para onde eu estou indo. Que embora não tenha uma dessas, em cada esquina, há muitas delas. E a qualidade, eu sei, ela é meio duvidosa, às vezes, não é? Vamos combinar. Mesmo não sendo tão numerosas como as farmácias, mesmo sabendo que a qualidade de muitas é bem ruim, a gente pode criticar, mas a igreja continua sendo essencial na nossa vida. E o livro de Hebreus, nesse capítulo, né, em alguns versículos dele, que a gente vai tratar, como falei, de maneira breve aqui, ele vai falar um pouquinho sobre essa essencialidade da gente, de vivermos em comunhão, de estarmos na igreja, de sermos igreja. E o livro de Hebreus começa, na verdade, ele tem um tom por completo, um fio de encorajamento muito forte para a igreja. Era uma igreja, ou era um público ali, que estava tentado a trocar Cristo por práticas antigas, velhas coisas, confiar em anjos, mas não em Jesus, confiar ou voltar nos rituais antigos, e não naquilo que Cristo fez na cruz. E eu sei que talvez sejam essas coisas, talvez não sejam essas coisas que tentam a gente de maneira tão forte hoje em dia. Dificilmente algum de vocês diz o seguinte: rapaz, eu não sei se eu vinha para a igreja hoje adorar o Cordeiro de Deus que morreu por mim,
ou se eu chamava um sacerdote, pedia para ele matar um cordeiro, fazia ali mesmo meu culto e minha oferta de expiação. Alguém passou por esse dilema antes de vir para a igreja hoje? Não sei se hoje eu falo com Jesus, que é o sumo sacerdote, ou eu procuro um sacerdote da tribo de Levi, para bater um papo e fazer a minha mediação com Deus. Alguém passou por essa crise hoje? Mesmo não sendo essas nossas grandes tentações, a similaridade com que a gente vive hoje, o remédio continua sendo igual. A gente precisa da igreja para perseverar na nossa fé. Não porque a igreja, nesse sentido, substitui Jesus Cristo, de forma nenhuma. Ele é o centro, ele que nos encoraja, mas porque ele mesmo colocou a igreja nesse lugar de importância, para que a igreja, povo de Deus, não só o culto, mas a nossa convivência, a nossa comunidade, fosse um instrumento de Deus para que a nossa fé fosse fortalecida. Ele colocou, ele designou a igreja para que fosse esse lugar de encorajamento, de transformação, de exortação, de perseverança na nossa fé. Nos versos 19 a 23, o escritor aqui de Hebreus vai usar toda a linguagem do Antigo Testamento para falar sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele menciona, a gente já leu, o lugar santíssimo, o acesso que ele nos abriu através do véu. Ele fala do grande sacerdote, do corpo lavado com água limpa. Tudo isso é uma linguagem que a gente vê muito presente do sistema do Antigo Testamento, que fala do tabernáculo, do acesso a Deus, da nossa purificação, mas dizendo que Cristo conquistou para nós de maneira definitiva o que lá no Antigo Testamento era apenas uma sombra. Aquilo que eles queriam, a gente conseguiu de maneira definitiva agora na pessoa de Jesus Cristo. Num resumo, nós temos livre acesso a Deus pelo sumo sacerdote definitivo, que é Jesus Cristo, e Ele quem nos lavou de todo o nosso pecado. E a gente precisa manter essa nossa confissão de fé de maneira inabalável. Ele é suficiente. Jesus é o nosso Salvador. Ele fez tudo por nós para que a gente pudesse chamar Deus de Pai e nos relacionar com Ele. Não há nada que eu e você precisemos fazer pelos nossos esforços. Cristo já fez tudo, mas eu tenho certeza que em algum momento a vontade de caminhar com Ele já não é mais a mesma. Quem aqui nunca passou por isso? Você que já caminha na igreja, caminha na fé há algum tempo, aquele momento de desânimo. A gente até pode dizer muitas vezes que Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, mas isso é uma mera declaração ritual. Lá no fundo, a gente confessa, mas isso não faz muita diferença para dentro, em nós. E o que o verso 24 e 25 vai dizer? A importância da igreja para que a gente continue, persevere, veja a nossa fé estimulada, crescendo. É importante a gente estar junto para isso. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Eu quero começar aqui com essa segunda parte aqui do não abandonemos a prática de nos reunir. Porque naquele momento, perseguição, medo de rejeição social, olha, agora a gente faz parte dessa seita de Jesus, como é que a gente está sendo visto pela outra parte? E eu sei que talvez esses não sejam os nossos motivos aqui no nosso país hoje em dia, pela qual a gente queira abandonar a prática da gente se reunir, mas talvez Satanás coloque outras coisas em nós, outras tentações que façam que a gente relativize a importância desse momento, não apenas do culto, mas do culto também, mas da gente viver em comunidade. E algumas das coisas são o seguinte: primeiro, eu dou conta da minha fé sozinho. E posso dizer uma coisa, talvez você possa ter anos e anos e anos de fé, de caminhada com Deus, não, você não dá conta disso sozinho. E eu não estou falando que existe uma casta de cristãos que até poderiam dar
conta sozinho, enquanto outras não conseguem dar conta. Não existe isso. Todos os cristãos, dos mais maduros, aqueles que mais novos, aqueles que estão no caminho intermediário, os mais antigos, seja o que for, a gente não dá conta de viver sozinho, porque Deus chamou a gente para fazer parte de um povo, e povo caminha junto, e isso não é uma consequência, é estrutural da nossa fé. A gente foi chamado para viver assim. Isso aqui é uma família da fé. Não é um lugar para você assistir um bom culto, mas um lugar para você pertencer pela sua maior identidade dessa sua vida, que é ser cristão. O que diz que a gente vai dar conta sozinho é a nossa carne, é o nosso individualismo. Que diz que a gente vai dar conta sozinho é a nossa cultura, que estimula esse nosso individualismo, essa cultura de amor ao ser, ao self, mas Deus não constituiu a gente assim. O que Ele quer é que a gente viva como família, e isso não pode ser apenas conceitual, mas é extremamente prático. A gente congrega, eu venho no domingo, eu vou à igreja cultuar a Deus juntos com os meus irmãos. E eu sei que eu já repeti muito isso, mas hoje eu vou ser repetitivo de novo. Essa história de que você vem ao culto e fala, e às vezes o dirigente diz assim, esquece quem está aí do seu lado e adora a Deus, é uma ideia terrível. Sabe por quê, gente? Se fosse para esquecer quem está do meu lado, eu ficava em casa cultuando através da transmissão do culto, não é verdade? Aí eu esqueci totalmente. Eu ficava na sala, a Rafaela ficava no quarto, as crianças ficavam cada uma num tablet, pronto, esquece quem está aí do seu lado. É óbvio que a gente está aqui de maneira pessoal, individual, cultuando, mas não de maneira individualista, porque a gente precisa do convívio, e não apenas porque eu acho que a experiência ao vivo, ela é melhor do que a experiência virtual, não é por isso o grande motivo, não é, mas é porque aqui a gente anda junto, como diz a música, a gente vive junto, a gente se dá bem, e acaba aqui a história. Por isso a gente não pode deixar de congregar, pelo contrário, ao contrário de não se reunir, o contrário de não se reunir, não é apenas se reunir, porque apenas se reunir, pode ser aquela espiritualidade que eu acabei de falar, esquece quem está do seu lado, vem para fazer o que você poderia fazer sozinho, mas vem para fazer com mais gente do seu lado, mas não precisa falar com ninguém, não, o contrário da gente se reunir, é a gente se animar, se encorajar, ajudar o seu irmão para que ele fique mais perto de Jesus, porque é isso que o texto diz, não é apenas, vamos estar juntos no mesmo local, enquanto cada um faz a mesma coisa de maneira individual e depois volta para casa, isso não é convívio, não é para isso que a gente se reúne porque a gente se entende como família da fé, porque eu preciso ajudar esse meu irmão que está aí do meu lado, que é importante que ele conviva comigo, orando por ele, orando com ele, ligando para ele quando eu sinto a falta dele, quando eu percebo que ele não está mais aqui, amando ele, sim, até lendo a Bíblia com ele. A gente costuma repetir essas coisas no batismo infantil, não é verdade? Mas não é apenas nesse momento, mas é sempre nós mesmo, entre adultos, fazendo isso, discipulando uns aos outros, confrontando ele, com um único objetivo, fazer com que ele não desista do mais importante, caminhar com Jesus, e a gente está aqui para isso, para congregar, para a gente se animar, e termino, e nos estimular uns aos outros ao amor, e às boas obras, e o amor é tão bonito, mas ele é tão difícil, que a Bíblia fala que a gente precisa se estimular para isso, porque o natural não é esse, o meu natural é cuidar só de mim, o seu natural também é isso, é cuidar só de você, e isso é o oposto do amor. O amor precisa me levar a olhar para o outro, e saber e me preocupar com ele, no amor e nas boas obras. Isso é prático. Como é que ele está?
como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua vida material, emocional, espiritual, qualquer natureza, e o que a gente pode fazer de concreto, para que a gente seja a mão de Deus na vida desse nosso irmão. Eu não sei você, mas eu gosto quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta e quando elas cuidam de mim. O que talvez não seja tão prazeroso para mim é cuidar do outro, porque esse sim dá muito trabalho, mas ser cuidado é uma bênção, né? É bom quando as pessoas se preocupam comigo, as pessoas oram por mim, as pessoas estão perguntando das minhas necessidades. Todo mundo gostaria de conviver numa comunidade de fé, onde essas perguntas fossem frequentes, só que a gente sempre espera que elas sejam direcionadas para nós, mas dificilmente a gente se coloca no lugar onde a gente é quem faz essas perguntas e vai na direção do outro, porque, como eu disse, não é natural da gente a gente cuidar do outro. O que a gente quer é ser cuidado, e cuidar do outro é uma bênção, mas dá trabalho, e por isso que a gente precisa se encorajar para ser essa comunidade que convive, que está junto, que se estimula, que se encoraja, que se ama, que faz as boas obras, uma igreja que reflita o seu Salvador. Gente, Ele nos chamou para sermos um só povo, uma igreja na sua dimensão local, unidos nele e grudados numa dimensão maior como parte do corpo de Cristo. Deus chamou essa igreja para ser uma unidade. Deus nos amou para que a gente também amasse o outro, e não de palavras apenas, mas de obras, na prática. Ele veio, morreu por nós, e esse amor que Ele entregou à nossa vida, ao nosso coração, precisa ser distribuído aqui, para que todo mundo sinta-se e veja-se amado, começando a partir de você, e do amor que você distribui. E da mesma maneira, Ele nos encoraja, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos exorta, o Senhor nos disciplina, que a gente também seja um instrumento dEle para isso na nossa vida, porque é assim que a gente vai crescer, a gente junto, não abrindo mão de ser igreja, porque igreja é essencial, unidos, convivendo, se amando e se encorajando, se exortando, se estimulando uns aos outros, para que juntos a gente viva de mão dadas e reflita essa comunidade de fé, recheada ou permeada pelo amor de Jesus Cristo, testemunha de amor nesse mundo cruel. Deus te abençoe. E eu sei que para toda essa dinâmica de vida, Deus deu para a igreja uma liderança, pastores chamados por Ele para cuidar do rebanho, liderar essa igreja, que é essencial na vida de todos. Não abra mão de vir aqui nunca, mesmo na sua que não crê ainda, acredite, a igreja é essencial, Ele deseja que a gente caminhe assim.